Olá pessoal, boa tarde. Quem vai estar conosco agora é o Jomar. Ele vai estar apresentando o conteúdo como o Open Source captura e ativa valor na economia de rede. Jomar, pode ficar à vontade, com você. Uma boa tarde. Obrigadão, boa tarde galera, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, obrigado demais ao Ciriaco e toda a organização da Latinoware que me convidou. É uma dor no coração não estar presencialmente em Foz do Iguaçu, encontrando todos vocês, mas eu acredito que em breve tudo isso passa e a gente vai poder se encontrar de novo e vai ser muito, muito, muito gostoso a hora que a gente puder estar junto outra vez, beleza? Meu nome é Jomar Silva, para quem não me conhece, eu trabalho com Open Source acho que desde 2002, 2003, e comunidades. Eu trabalhei com o ODF no passado, trabalhei com as suítes de escritório livres, depois eu passei alguns anos na Intel, trabalhando com diversas tecnologias, e hoje eu sou diretor de Open Source e relacionamento com desenvolvedores na ZUP, que é uma empresa brasileira que tem projetos Open Source. Compartilhando aqui a minha tela com vocês, se o pessoal puder botar aí, valeu! E aí, galera, o que aconteceu de uns anos para cá, né? A gente teve o que eu gosto de chamar de nosso boom de open source, de software livre há uns anos atrás, né? Em que grande parte das pessoas que hoje estão aqui palestrando eram membros da comunidade, como eu também era na época. E com o passar dos anos, a gente começou meio que se dissipando, né? E algumas coisas interessantíssimas aconteceram nesses últimos anos, né? A primeira delas é que hoje eu, voltando para a indústria nativa de software, né, na Intel eu estava num híbrido lá de hardware com software, né, eu me deparei com um cenário muito interessante. A maior parte dos profissionais que hoje estão no mercado, que se formaram aí nos últimos 10 anos, 5 anos, por aí vai, praticamente nunca trabalharam com software proprietário na vida. Desde a época da faculdade, eles usaram open source, eles trabalharam com open source, eles desenvolvem baseado em open source, usam bibliotecas, etc. Eu vou mostrar até alguns números legais sobre isso aqui. E quando a gente começa a bater papo com essa galera, todo mundo entende pra caramba de open source, mas não entende de verdade o que é o open source, o que é o software livre. Então, eu lembro que lá atrás, toda a nossa conversa de software livre começava pelas liberdades, começava por questões estratégicas, de soberania, de controle do próprio destino do teu software, do negócio da tua empresa, né? Com base no open source. E o que acabou acontecendo foi que a gente, com o passar dos anos, acreditou que todo mundo entendia tanto disso que a gente parou de falar. E aí, o que acontece agora? Muita gente usa open source, muita gente trabalha com open source, mas não entende de verdade o valor que o open source traz ou como é que ele se encaixa dentro da cadeia de valor do mundo que a gente vive hoje, né? E é interessante notar que hoje praticamente o open source virou uma coisa onipresente, ele está na vida de todo mundo, ele está na nossa TV, está no nosso relógio, está no nosso celular, está em coisas que a gente não consegue ver. E essa sensação de ser parte de um movimento maior, de ser dono e de co-criar uma solução de open source, é algo que eu me surpreendi quando descobri que essa galera mais nova de tecnologia, né, e aqui a minha barba branca já conta um pouco do tempo que eu tenho nessa história, não entendeu, né? Então foi muito engraçado, porque eu me surpreendi, eu fiz até uma apresentação no evento da OSI do ano passado, que eu voltei a ouvir a frase, open source é porque é de graça, né? Então voltou a discussão do Free as in Beer, e aí isso me motivou montar essa apresentação e compartilhar um pouquinho com vocês para a gente entender e para a gente saber explicar para as pessoas, né, de novo, qual que é a importância estratégica do open source para uma empresa, para a carreira de alguém e para o futuro de desenvolvimento da tecnologia. Então, por favor, galera, se vocês quiserem mandando perguntas aí no chat, eu respondo elas no final. Eu acho que vai dar tempo da gente bater um papo bem legal. Tá bom? Para quem quiser me seguir em rede social, eu não botei nessa apresentação, @homenbit, só me mandar mensagem lá no Twitter. A gente tem uma sala da ZUP dentro da Latinoware, e a ideia é a gente bater papo, usar essa sala para bater papo. Quem tiver afim depois, dá uma colada lá, às 5:30 da tarde eu volto para a sala para a gente poder conversar lá, beleza? Então vamos lá. Eu gosto muito dessa definição do Bill Joy, né? O Bill Joy é um dos fundadores da ação. E ele dizia, tem essa frase famosa dele, que ficou conhecida como a lei de Joy, né? A lei do Bill Joy, que é assim, não importa quem você é,
a maior parte das pessoas mais espertas, mais inteligentes, estão trabalhando para outra pessoa. Ou seja, não importa o tamanho da tua empresa, a probabilidade de que alguém que seja um gênio no que você precisa resolver não seja seu funcionário é muito maior do que esse cara está trabalhando de fato para você. Isso faz com que a gente entenda que não importa o seu tamanho, lá fora vai ser sempre maior do que aqui dentro. Então a gente olha para o planeta Terra, acha que ele é enorme, mas dá uma olhada onde ele está, numa imagem, numa ilustração da Via Láctea. Ele é só um pozinho, lá fora é sempre maior que aqui dentro. Não importa se eu estou numa startup com 20 pessoas ou se eu estou numa empresa com 150, 200 mil funcionários. O mundo exterior é sempre maior do que aqui dentro. Isso significa que não basta a sua capacidade de inovar, mas sim a sua capacidade de capturar e se apropriar da inovação onde ela acontece. Ou seja, se eu me conectar em rede e estiver muito bem conectado, e sabendo que lá fora é maior do que aqui dentro, eu consigo rápido detectar a inovação onde ela acontece e capturar rápido e me apropriar da inovação para entregar valor para o meu cliente final, para o meu usuário final. Esse é o ponto importante. É a inovação colaborativa, é a inovação em rede. Então, não importa o tamanho da sua empresa, não importa a quantidade de especialistas, PhDs e gênios que você tenha lá dentro. Vai ter sempre muito mais gênio, vai ter sempre muito mais gente lá fora. E às vezes o cara não precisa nem ser um PhD, o cara pode não ter formação absolutamente nenhuma acadêmica, mas ele conhece muito de tecnologia, ele conhece muito do problema que aquela tecnologia resolve. Então, como eu consigo trazer essa pessoa para dentro, para junto do ecossistema, entender aquilo que ele está me mostrando e, com base naquilo, entregar valor para o meu usuário final. Porque no final do dia, quando a gente volta lá para a indústria de software, nos primórdios, né, a gente via muito as primeiras empresas de software nascendo no mundo, e principalmente no Brasil, sendo formadas por pessoas que não conheciam necessariamente de tecnologia, mas conheciam de um problema real. A tecnologia foi usada como ferramenta para isso. Né? Com o passar dos anos, a gente passou a desenvolver tecnologia pela tecnologia, o mundo do software proprietário fazia com que cada empresa tivesse que ter o seu próprio investimento em tecnologia para que isso funcionasse, mas depois, com o passar do tempo e com o open source crescendo bastante, a gente acabou aprendendo que o importante é conhecer a dor que você está resolvendo do teu usuário ou do teu cliente final. Né? Então, um exemplo disso, um cara que tem software para controle de imobiliária, ele não precisa ser um gênio em software, mas ele tem que entender pra caramba de imobiliária para ele entregar um valor real. Isso que é legal que o software livre faz, o open source faz. A gente consegue usar a tecnologia, entregar valor para o nosso cliente ou para o nosso usuário final e capturar a inovação onde ela acontece. E a gente só consegue fazer isso, ou consegue fazer isso de forma muito mais rápida, se a gente trabalhar com open source, com código aberto. Pô, Jomar, por que você fala de open source e não de software livre? Eu sou da época que estudava a briga nos bares à noite, na frente do hotel de palestrante da Latinoware. Então, eu falo de open source quando estou dizendo software de código aberto, eu já vou mostrar a definição que eu gosto a respeito disso, e software livre sai da minha boca quando eu estou falando de um projeto, essencialmente, GPL, baseado no paradigma da Free Software Foundation. O Simon Phipps trabalhava na Sun, ele criou o primeiro Open Source Program Office do Brasil, do mundo, né? E teve em diversos eventos aqui no Brasil, não lembro se ele já teve na Latinoware, mas em Fizzle ele veio em alguns, é um cara bem conhecido nas comunidades aí. E aí, batendo um papo com ele o ano passado, quem tiver interesse, cola no canal da Zup no YouTube, procura lá Zup Open Talk Simon Phipps, foi um papo sensacional sobre o impacto do open source na evolução da tecnologia. Ele levou 20 anos para escrever essa frase. Ela é muito simples de falar, mas ela foi muito difícil de ser pensada. E olha que interessante. Essa frase consegue fazer uma simbiose dos conceitos da Free Software Foundation com os conceitos da Open Source Initiative. E ela vale para qualquer coisa open. Open Standard, Open Source, Open Hardware, qualquer coisa que tiver Open Beer na frente. Né? E ele definiu assim, aqui uma tradução livre minha, né? É open se o resultado do trabalho puder ser utilizado, melhorado e compartilhado para qualquer propósito, sem obstrução ou necessidade de negociação. Essa talk do Simon Phipps se chama No Need to Ask. Então, se eu tenho um código
disponibilizado na internet, o projeto disponibilizado na internet, que eu posso utilizar, melhorar e compartilhar para qualquer coisa, sem precisar da autorização de ninguém, isso é open, tá? Então essa é a definição que eu acho mais legal de open source e mais fácil, né, a gente de explicar. A gente tem visto aí nos últimos meses diversos projetos open source começarem a mudar suas licenças, terem licenças que para uso comercial você precisa agora de uma licença, que não precisava anteriormente, você pode usar de graça on-premise, mas se for em cloud você vai precisar de licença, e a OSI tem sido muito combativa a esse tipo de coisa, simplesmente removendo essas licenças das licenças de open source, porque no final do dia isso quebra a confiança na utilização de licença open source. Então, sempre que vocês encontrarem algo publicamente que está falando lá, é open, por favor, olhe a licença, vê se a licença é aprovada pela OSI, e se ela não for aprovada pela OSI, leia a licença e descubra se ela te permite fazer isso. Utilizar, melhorar, compartilhar para qualquer finalidade, sem precisar da autorização de ninguém. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Eu soube recentemente de alguns casos de empresas aqui no Brasil e de fora que começaram a usar licenças de software open e um belo dia receberam a visita de um advogado ou receberam uma fatura gigantesca porque aquela licença tinha uma cláusula com letrinhas miúdas que dizia que para determinados usos você tinha que pagar alguma coisa, uma subscrição ou alguma taxa, tá? Então, vamos tomar cuidado quando a gente fala alguma coisa é open. Olha a licença, vê se ela é uma licença aprovada pela Open Source Initiative. E se ela não for, leia a licença. Eu sei que é chato, mas descubra se a licença segue esses critérios aí, tá? Encontrarem licenças que vocês não conseguem avaliar por aí, por favor, me manda ela, @membit no Twitter, que eu ajudo a olhar e fazer a avaliação da licença, tá? Não existe uma lista de quais são as licenças boas ou as licenças ruins, elas têm vários tons de cinza, né, das menos permissivas às mais permissivas, né, e aqui permissividade eu estou falando a respeito de como você distribui teu software e o que você pode fazer com ele, né, então você tem as mais permissivas como MIT, BSD, ou seja, toma aqui o software e faz o que você bem entender, até as mais restritivas do ponto de vista de liberdade de uso, que é o caso da GPL, e não vamos entrar nessa briga aqui, deixamos ela para o boteco da Latinoware no ano que vem, que vai dar bom, a gente vai estar na rua, né? Porque no final do dia, se você pega uma Fero GPL, você está muito limitado com o tipo de utilização que você pode fazer da licença, beleza? Alguns dados interessantes que falam bastante sobre o crescimento do mundo open source e principalmente sobre o impacto da pandemia. Esse aqui me surpreendeu bastante. Ele é do relatório do GitHub do ano passado, né? Do State of the Octoverse. E mostra o seguinte, a gente já bateu 56 milhões de desenvolvedores e no ano de 2020 foram feitos 1,9 bilhões de contribuições. Se vocês repararem nesse gráfico de crescimento, vocês vão ver o impacto que a pandemia teve, né, na divulgação e na contribuição com projetos open source. Isso é um negócio muito interessante, porque quando a gente olha as principais categorias de projetos que tiveram esse crescimento enorme, a gente vai descobrir que Covid e Python estão muito dentro dessa lista, o que significa que as pessoas estão aprendendo inteligência artificial, aprendendo ciência de dados com Python, para tentar ajudar a encontrar solução para os problemas que a pandemia trouxe. É legal notar que esse número tende a 100 milhões de desenvolvedores em poucos anos, então a gente vai ter muito mais desenvolvedor do que a gente teve na história inteira do GitHub nos próximos 3, 4 anos, e grande parte dessas pessoas que começaram a fazer contribuições ou começaram a se interessar por participar de projetos open source por conta da pandemia, não vão desistir, não vão parar depois que acabar. Então, de fato, nós aprendemos cada vez mais a trabalhar com desenvolvimento de software colaborativo, né? E a pandemia acelerou uma série de coisas de transformação digital, né? Brincadeira que o pessoal faz que de tudo que foi feito de transformação digital pelas empresas, o que de fato acelerou a transformação digital, infelizmente, foi a pandemia. As empresas tiveram que se reinventar, né? A maioria de vocês talvez nunca tivesse trabalhado de home office.
provavelmente a empresa de vocês não imaginaria que isso fosse possível, porque, nossa, eu quero todo mundo no escritório, e ver hoje como as empresas se adequaram muito bem a isso, né? O caso específico da ZUP, hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar do planeta Terra, e tudo bem, e vai ser assim para sempre, porque é nosso compromisso com a galera que trabalha com a gente, tá? Então, de quanto a gente está falando quando eu falo lá fora? A gente está falando de 56 milhões de desenvolvedores hoje, e nos próximos anos isso vai chegar a 100 milhões. Ou seja, é muita gente que está lá fora, não importa o tamanho da sua empresa. Lá fora vai ser sempre bem maior do que aqui dentro. Esse é um outro dado legal de onde é que essas pessoas estão no mundo, né? Quando a gente olha para a América Latina ali, a gente vê 4,9% das pessoas, né? Nós ainda temos pouca representatividade, e isso vai depender da gente aumentar essa representatividade no mundo do open source e no mundo do compartilhamento de código. Você vê que grande parte das pessoas está na Europa, está nos Estados Unidos, está na Ásia, né? E isso é um dado interessante, porque daqui a alguns anos, né, segundo uma pesquisa do ano passado de tamanho de comunidade de desenvolvimento, o Brasil deve passar no ano que vem o Japão e se tornar o quarto país do mundo, se não me engano, não lembro se era o quarto ou quinto, em número de desenvolvedores de software. Mas quando a gente vai ver a quantidade de contribuições que a gente tem para projetos open source, ela é muito baixa, ela nem aparece na primeira página das estatísticas, né? Então, nós consumimos muita tecnologia open source. Quem aqui não usar open source no dia a dia, provavelmente não tem nem noção que está usando. Mas a gente contribui muito pouco. Eu lembro que há 10 anos ou 15 anos atrás eu escrevi um artigo que chamava Extrativismo Digital, do colonialismo ao extrativismo digital, né? Muita coisa mudou, a gente já contribui muito mais do que antes, mas ainda é muito pouco quando a gente olha o papel que o Brasil tem no cenário global de tecnologia e principalmente o papel que o Brasil tem dentro da América Latina em número de desenvolvedores. Então, nós latino-americanos precisamos mudar essa estatística. E é isso que eu vim convidar vocês a fazerem. Vamos mudar essa estatística, galera. Vamos começar a contribuir mais, porque a gente aprende duas vezes quando a gente ensina e a gente aprende muito cada vez que a gente compartilha. Conhecimento, ele contraria a matemática, porque a única coisa é que a gente multiplica cada vez que a gente divide. Isso vale para apresentação, para palestra, para artigo e para código-fonte. E contribuir com o projeto open source não é simplesmente código-fonte. Você pode contribuir de muitas formas. Se você nunca contribuiu com o projeto open source, procura na internet Jornada Open Source da ZUP. Nós estamos participando esse mês da Hacktoberfest e a gente tem uma série de coisas legais preparadas para ajudar você que nunca contribuiu com o projeto a contribuir. Pô, Jomar, mas eu não escrevo, eu não programo. Você pode contribuir com documentação, você pode contribuir com feedback, você pode contribuir com uma série de outras coisas que não sejam necessariamente código-fonte. E essa que é a riqueza. Quando a gente pega um projeto open source grande, com muita gente contribuindo, você vai ver diversos tipos de profissionais lá, você vai ver gente que é simplesmente usuário e dando muito feedback que ajuda quem é desenvolvedor a fazer com que o software evolua. Então, vamos colocar de novo o Brasil e a América Latina no mapa e aumentar esse número, galera. Essa pesquisa aqui é muito interessante porque mostra as razões pelas quais as empresas usam open source. E é muito interessante que muita gente imagina que a grande razão para trabalhar com open source é para economizar custo, né? Eu vou pegar um open source e vou trabalhar com ele para economizar custo. Você vê que isso está aqui na lista, né? Mas o importante, o segundo, terceiro lugar lá, e principalmente para empresas maiores, né, é muito mais importante as questões referentes à inovação, à velocidade, à eficiência, do que necessariamente a pura e simples economia e redução de custo. Tá? Então, as empresas maiores já perceberam que elas entregam mais rápido e entregam melhor quando elas utilizam uma base de open source. Essa pesquisa é da TidyLeaf. E aí vem a pergunta, principalmente para quem tem empresa, né? Como sua empresa utiliza open source hoje? Eu, de 1 ano e meio para cá, eu tenho conversado com muita gente, muito empresário, muito gestor, muito executivo, e eu faço essa pergunta para eles. E é muito interessante escutar a resposta de volta. Poxa, mas minha empresa não trabalha com open source. Será que não trabalha mesmo? Esse aqui é um dado muito interessante da TidyLift que mostra que 92% das aplicações profissionais contêm componentes de open source. Ou seja,
pouquíssimos softwares que a gente usa no dia a dia, aplicações comerciais, foram inteiramente desenvolvidas dentro de uma empresa com código proprietário e só usando tecnologias proprietárias, né? E aí, a hora que a gente olha dentro desses softwares, né, dessas aplicações, como é que é a composição disso, né? Se a gente olhar aqui, 10% do que tem dentro do software é infraestrutura básica de gestão operacional, de banco de dados, etc., open source. 70% é feito de bibliotecas e ferramentas open source. As empresas trabalham desenvolvendo praticamente 20% de todo o código da aplicação que ela está utilizando. E esse 20% são os 20% que vão entregar valor. E vão entregar valor para o usuário ou para o cliente final com base nesse stack gigantesco de 80% do código que é coletivo. Esse é o ponto importante. Porque eu tenho que estar conectado com empresas, conectado com o ecossistema? Porque pode ser que alguém, por exemplo, da área médica, desenvolva uma feature, uma biblioteca que eu utilizo na área de engenharia mecânica ou de gestão industrial, que vai me abrir um leque de opções para resolver problemas de forma mais eficiente, que eu jamais teria condições de imaginar que aquilo fosse possível, porque afinal de contas eles estão olhando para um problema diferente do meu, mas a solução para aquele problema pode ser muito parecida com a solução para o meu problema. Então, esse é o ponto importante e isso explica por que a gente teve essa profusão de número de aplicativos nos últimos anos, né? Se a gente for olhar aí o ecossistema de Android, por exemplo, lembrando, né, ali dentro tem Java, ali dentro tem Linux, ali dentro tem muita coisa open source, né? A gente vê a velocidade com que as aplicações são criadas, a rapidez com que tudo isso é criado, mesmo vale para a web e agora para muita coisa de cloud que está rolando, né? Então, se não fosse essa infraestrutura que a gente tem de quase 80% de código ser open source, a gente não estaria onde está hoje, a gente não teria os avanços que a gente tem hoje de tecnologia e pouco importa do que a gente está falando, de IoT a sistemas avançados distribuídos em rede. Né? Quando eu falo que o open source é absolutamente onipresente hoje, quem tem uma Smart TV está rodando Linux. De alguma forma está rodando Linux, está rodando um monte de software open source. Né? Quando a gente falava disso há 20 anos atrás, o pessoal falava, cara, você está maluco que isso um dia vai acontecer, não é possível, essa coisa aí é de moleque, isso nunca vai virar um negócio sério, isso aí é para nerd que gosta de ficar codando. Né? E hoje a gente tem open source em tudo, aqui estou eu com um relógio que é baseado em Linux, e que se não fosse open source, ele possivelmente não existiria pelo custo de desenvolvimento. E quando a gente vai olhar para dentro de uma empresa, e aqui é importante para você, se você é funcionário, se você é empresário, se você orienta pessoas que têm empresas, né, fazer algumas perguntinhas a respeito de como é essa utilização de open source. Porque lembra que eu falei das licenças, eu falei das formas de utilizar, de contribuir, de compartilhar? Isso é muito positivo, mas tem que ser feito de forma absolutamente consciente, porque existem milhões de riscos associados a tudo isso. Então, em geral, as áreas que cuidam disso dentro das empresas são os Open Source Program Offices. Diversas empresas já têm essas organizações dentro para poder fazer esse controle. A que é a referência para mim é o Google. Se vocês forem no site opensource.google.com, vocês vão ver lá toda a documentação do Open Source Program Office interna do Google, que eles filtram tudo que é informação específica da empresa, confidencial, e publicam para a comunidade olhar como é que é feita a gestão de open source lá. E você precisa responder algumas perguntas importantes, inclusive você que cuida da gestão de desenvolvimento dentro do software da sua empresa. A primeira dela é como você controla a licença de uso dos componentes que você consome. Você tem certeza absoluta que você está usando da forma correta e que você está respeitando a licença quando você desenvolve? Lembra aqueles 80% do software? Será que você tem certeza que você está usando só o que você pode de fato usar sem violar a licença de algum componente? Como é que você monitora a evolução dessas dependências? Porque lembra, um projeto open source, ele hoje é feito de diversos outros projetos. Então, eu não posso olhar simplesmente para as minhas dependências, mas eu tenho que, de alguma forma, estar de olho nas dependências que ela usa. Pô, Gilmar, isso é complicado. Fica fácil se você fizer parte do ecossistema de desenvolvimento das suas dependências, das coisas que você utiliza no dia a dia. Você não precisa ter desenvolvedores o tempo inteiro comitando lá, mas é importante que você tenha pessoas envolvidas com o desenvolvimento e acompanhando o desenvolvimento dessas suas dependências, até para saber
quais são os problemas que já vão ser resolvidos pela comunidade, quais são os problemas que você vai continuar resolvendo, quais são os problemas que você poderia resolver para você e compartilhar com a comunidade, e principalmente olhar essas mudanças de licenciamento que infelizmente têm acontecido de um tempo para cá. Depois, como é que você contribui para a evolução dessas dependências? Esse é o ponto importante. Coce a sua própria coceira. Como é que eu ajudo a resolver o meu problema numa dependência, numa biblioteca, num framework que eu uso, e como é que eu contribuo para a evolução disso? Porque, afinal de contas, é o que eu comentei mais cedo sobre o extrativismo digital, né? O extrativismo digital é simplesmente consumir o que está lá sem ajudar a manter aquilo. Então, se ninguém ajudar a manter, aquilo acaba. E se aquilo acabar, qual vai ser o impacto no teu negócio, qual vai ser o impacto no teu software, se uma dependência sua deixar de ser mantida e começar a ter vulnerabilidade de segurança, por exemplo, sem ninguém arrumar? Isso vai impactar a tua aplicação. Portanto, é importante que você, de alguma forma, contribua para o desenvolvimento do que é fundamental para a tua empresa, para o teu negócio ou para a aplicação que você desenvolve. E aí, isso se estende aos seus colaboradores. Como é que você monitora ou orienta as contribuições deles, das pessoas que trabalham com você? Ah, mas a galera que trabalha comigo não contribui com o projeto Open Source. Você tem certeza? Que horário que esse cara está fazendo um commit? Qual o e-mail que ele está usando para fazer esse commit? Porque sim, ele pode estar usando o e-mail da tua empresa e vai ser associada a imagem da tua empresa com a qualidade de código que ele está passando lá. Será que ele está contribuindo com projetos que têm licenciamento de propriedade intelectual compatível com o que você quer da sua empresa? Que tipo de contribuição ele está fazendo? É extremamente importante olhar isso, e aqui eu não estou falando, vamos sair cagando regra e proibindo as pessoas de fazer contribuição. Pelo contrário, a gente tem que incentivar as pessoas a contribuir e a gente tem que explicar para eles o que significa fazer uma contribuição para um projeto internacional e qual é o impacto disso para a tua empresa. Então é importante você saber quem está contribuindo, como está contribuindo e onde, porque, de novo, a qualidade de um código open source acaba sendo a qualidade que as pessoas vão ver em você como desenvolvedor e, indiretamente, vão ver na tua empresa, né? Numa discussão até recente com um grupo de amigos aí, um deles falou assim, poxa, eu quero chegar num dia em que todos os desenvolvedores da minha empresa possam falar assim, ó, eu mostraria para minha mãe o código que eu comitei no repo hoje. Será que todo desenvolvedor teria coragem de fazer isso? Então, é essa barra alta que a gente precisa ter. E o legal de trabalhar com desenvolvimento colaborativo, com contribuição, né? A gente pode achar que é o melhor desenvolvedor do mundo se a gente não tem uma régua de comparação. Quando a gente começa trabalhando com um projeto open source, essa régua aparece. A gente vai comitar código em repositório de gente que tem muito conhecimento de tecnologia, que tem muita experiência. E isso vai ser muito bom, porque se a gente não comitar um código de qualidade, a gente vai receber feedback disso, e a gente vai evoluir como profissional, e que indiretamente vai evoluir o que a nossa empresa faz, né? É muito fácil eu achar que eu sou o melhor jogador de futebol aqui do meu bairro, o que é uma mentira, porque nem futebol eu jogo, né? Se eu tenho só gente que joga pior que eu aqui em volta, né? Será que sendo o melhor jogador de futebol do meu bairro eu consigo jogar com alguém da UEFA ou do Campeonato Brasileiro? Será que sendo o melhor jogador do meu bairro de FIFA ou de qualquer outro jogo online significa que eu posso ser o melhor jogador do mundo nessa história? Não, eu vou saber a minha diferença na hora que eu começar de fato vendo gente que tem muito mais experiência, aprendendo e trocando informações. E se tem uma coisa que me apaixonou pelo mundo do open source, a primeira vez que eu entrei em contato com comunidade de verdade, lá em 2002, foi isso. Você encontra gente muito boa, muito experiente, com uma barra de tecnologia lá em cima, e o mais legal, a galera quer te ajudar a evoluir. A galera faz questão de te adotar e de te ajudar no teu processo de aprendizado e de desenvolvimento. E a hora que você percebe, sua barra já subiu pra caramba, você já é um outro profissional e você tem um prazer enorme em ajudar as pessoas igual você foi ajudado. Essa, para mim, é a parte mais gostosa. Depois, muitas empresas têm entrado em contato comigo falando, cara, quero entrar nesse negócio do open source, eu achei isso legal pra caramba, né? Mas e aí? Quais são os critérios que você tem de abertura de um componente, de uma biblioteca ou de um software inteiro?
O que é que você quer com aquilo? Você quer mais gente contribuindo? Você quer usar aquilo como uma forma de mostrar o que a tua empresa faz para a comunidade internacional? Você quer usar aquilo para devolver para a comunidade aquilo que você usou para tua vida toda e ter sua empresa? E esse foi o propósito da ZUP, né? Eu, quando vim para a ZUP, a conversa com o nosso fundador, que é o Brunão, que aliás tem um papo muito legal com ele lá no canal da ZUP também, contando a história da empresa, né? Foi isso, ele falou, cara, se não fosse código aberto, se não fosse open source, eu jamais teria montado a empresa que eu montei. Então, é hora de devolver para a comunidade. É hora de eu devolver para quem me deu muito. Tá? Esse foi o nosso principal propósito para abrir o código dos nossos projetos, e muita coisa legal está vindo, muito baseado por esse propósito. Mas o ponto importante é, por que abrir um código? Quanto tempo eu estou comprometido a manter este código rodando, a aceitar PR, a trabalhar para ter uma comunidade ao redor? Então, responder essa pergunta, qual é a minha meta estratégica na abertura de um código, não importa se é o teu projetinho pessoal ou se é o projeto da tua empresa. É muito importante, porque aí você vai saber exatamente qual é o engajamento que você vai precisar ter, qual é o esforço que você vai precisar ter de comunidade e, principalmente, alinhar a expectativa. Poxa, eu vou abrir um projeto aqui porque o mundo vai me ajudar. Aí você não vai atrás de comunidade, você não trabalha com documentação, alguém te manda um pull request e você fica bravo porque o cara está criticando o que está dentro do teu código, não vai dar certo. Então, é muito importante você saber por que eu vou abrir o meu código. Qual o meu intuito com isso? Vou abrir só porque eu quero que a galera aí, se precisar usar, usou. Beleza, o comprometimento é um. Não, eu vou abrir porque eu quero ter uma comunidade, eu quero que o meu software seja usado por milhões de pessoas do mundo, eu quero capturar toda essa inovação que está acontecendo, o teu trabalho vai ter que ser outro. Né? Aí entra a minha segunda paixão, que é trabalhar com Developer Relations, que é relacionamento com desenvolvedores. Ou seja, quando a gente coloca open source, coloca relacionamento de desenvolvedores juntos, a gente consegue potencializar demais e crescer de forma exponencial o que a gente faz no software, crescer de forma exponencial o nosso ecossistema e, principalmente, trazer muita gente boa para perto, que é a parte mais gostosa desse mundo de open source. E, finalmente, como é que você usa o inner source para desenvolvimento interno? Porque lembra, quando eu falei que lá fora é maior do que aqui dentro, vale para dentro da minha empresa. De repente eu tenho 3.000 desenvolvedores, 2.000 desenvolvedores, 200 desenvolvedores, não necessariamente a melhor pessoa para resolver o meu problema hoje está dentro da minha squad, está dentro do meu time. Pode ser que eu estou com um baita problema aqui, correndo atrás do rabo, tentando resolver, e um cara que senta no andar do lado, né, ou que ele está hoje sei lá, uma reunião online de sentar e conversar comigo, esse cara, de repente, tem uma baita bagagem naquele problema que eu quero resolver. Então, o inner source é a utilização dos processos de desenvolvimento de código aberto que a gente tem há muitos anos, voltados para dentro de uma empresa. Eu tenho acompanhado na Linux Foundation o trabalho do Inner Source Commons, e é muito legal ver o que essa galera está fazendo, porque a gente está ali trocando muita ideia, não tem nada escrito na pedra, é tudo relativamente novo. Então, são empresas e são profissionais que estão vindo contar como é que eles têm atuado com isso. Né? E vocês vão se surpreender com algumas empresas que estão lá. Por exemplo, Deutsche Bank é uma empresa que trabalha com open source e com inner source há mais de 10 anos. Né? Poxa, mas um banco? Caramba, um banco. E conhecem muito bem. Eu vi recentemente lá uma apresentação do pessoal da Nike, contando como é que eles fizeram toda a infraestrutura de portal, que tem mais de 1.200 portais da Nike de diversos produtos, como é que eles desenvolveram essa infraestrutura toda com inner source. Né? O engraçado, tudo começou num cafezinho, né, que a gente infelizmente hoje não tem mais, mas tinha 2 caras conversando num café sobre um problema que eles estavam tendo para levantar um pedaço da infraestrutura. Um terceiro chegou e falou, putz, eu tô com esse mesmo problema. Começaram a conversar e ele falou, olha, o outro também tá, bum. Eles têm um baita framework hoje desenvolvido internamente, e tudo bem eles não abrirem isso, porque tem muita informação confidencial, mas dentro da empresa eles unem esforços. Existem empresas no Brasil que já trabalham muito bem com inner source. Conheço algumas histórias muito legais da Globo.com, que é uma dessas. Nós usamos muito inner source dentro da ZUP também, né? Além dos nossos projetos open source. Então, vale a pena olhar como o inner source está sendo utilizado pelas empresas e olhar, poxa, por que se eu sei fazer open source lá fora, eu não posso abrir uma forma de trabalhar com open source aqui dentro? Eu garanto a vocês,
lá fora é maior do que aqui dentro. Não importa se é a tua empresa, se é o teu time ou se é o mundo. Então vale a pena essa reflexão e olhar para todas essas coisas. E aí, como é que isso cresce e desenvolve? Né? A gente tem, o que a gente falava lá atrás, galera, a gente vai chegar no momento que a gente vai ter o competition, ou seja, colaboração junto com competição. E todo mundo falava, vocês estão doidos, nossa, isso é coisa de maluco. Olha o que a gente tem hoje, vamos pegar o kernel do Linux como exemplo. Aqui está a quantidade de commits que a gente tem por dia do kernel Linux. E está o dado completo com a referência ali atrás da Linux Foundation. Ali dentro, você tem empresas que competem ferozmente no mercado, e para citar duas que eu conheci, porque trabalhei numa delas, Intel e AMD e ARM. Elas competem ferozmente no mercado, né? Quando a gente olha para dentro do Linux, esses caras têm que sentar junto e trabalhar junto. Então, eles colaboram naquilo que vai beneficiar a todos, e eles competem naquilo que é diferencial. Uma analogia que eu gosto de fazer é sobre a maré. Quando a maré sobe, todos os barcos vão para cima. E todos os barcos estando mais para cima, a visada é completamente diferente. Então, a gente tem isso no Open Source hoje, a gente tem esse modelo. Existem diversos projetos que trabalham com isso, mas para mim, emblemático é o kernel do Linux, que mostra muito como a colaboração entre empresas que competem pode ser muito positiva para todos, tá? Eu dei o exemplo aqui das empresas de microprocessador, mas se a gente olhar, por exemplo, na área de telecom, eu trabalhei na área de telecom há quase 20 anos atrás, é na época em que tudo rodava em Solaris. Primeira vez que eu falei de Linux e comecei a falar de Linux para as empresas dentro de uma empresa de telecom, por acaso, nossa, você tá maluco, isso é coisa de moleque, né? Vai lá ver hoje o que é o Carrier Grade Linux e como o Linux faz parte de toda a infra de telecom que a gente tem hoje. Aí você vai olhar dentro do kernel, você tem Alcatel, você tem NEC, você tem uma série de empresas que, de novo, competem ferozmente no mercado. Mas na hora que é para ter uma base comum que vai subir a maré de todo mundo, a galera senta e trabalha junto. Então, esse é o mundo. Pô, Jomar, eu vou trabalhar com o meu concorrente? Vai trabalhar com o teu concorrente, porque se vocês competem, significa que vocês têm competências e entregam valores que são distintos. E se vocês juntarem forças no que é comum, os dois evoluem muito rápido, o mercado cresce, o número de pessoas cresce. Então, isso aqui era utopia anos atrás e não é mais. Isso tem a ver com a evolução dos modelos de negócio que a gente tem em Open Source. Então, lá atrás, na primeira fase, né, onde Red Hat, MySQL, etc., era na base do suporte, treinamento, subscrição e todo esse modelo que a gente tinha lá nos primórdios, começando a engatinhar em como ganhar dinheiro com Open Source. A gente evoluiu para um outro modelo, que é o modelo do Open Core, que eu vou entrar um pouco mais de detalhe daqui a pouco, que é o modelo que a gente usa na ZUP, e não é fácil implementar um projeto ou gerenciar uma comunidade que trabalha com Open Core, mas é muito legal, né? Que é a ideia de que o core da minha aplicação é aberto, a parte central da minha aplicação é aberto, e com isso eu fomento a utilização por diversas pessoas, empresas, e eu crio um ecossistema de valor. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. E recentemente a gente tem visto cada vez mais as empresas ganhar dinheiro com negócios, de fato, com serviço gerenciado. Então, um exemplo que eu dou para vocês, o fórum de Open Source da ZUP, para quem tiver dúvidas dos nossos projetos, forum.zup.com.br, é o Discourse, que é um projeto Open Source, que eu poderia ter baixado o projeto, levantado uma máquina virtual num provedor de cloud, configurado o sistema operacional, banco de dados, servidor de e-mail, etc., e pronto, eu não precisava pagar nada para ninguém, só manter meu serviço no ar. Tá? Optamos por contratar o serviço direto do Discourse. Por que isso? Primeiro que eles têm uma infraestrutura que eu não vou ter que ter trabalho de ficar olhando para a vulnerabilidade de segurança, atualização do sistema operacional e uma série de outras coisas para manter com dignidade um sistema de fórum no ar. Eles fazem isso para mim. Segundo, que é uma forma de eu ajudar economicamente a própria empresa a continuar o desenvolvimento. Então, hoje, eu não consigo colocar gente do meu time, das minhas equipes, trabalhando no desenvolvimento do Discourse. Que forma eu devolvo para a comunidade para continuar tendo aquela plataforma que eu adoro para fórum, contratando o serviço deles, que, se for olhar na ponta do lápis, sai muito mais barato do que eu manter a minha infraestrutura e a minha equipe para manter aquilo no ar. Esse é o modelo que a gente está indo. Ou seja, o Open Source, ele vira oportunidade de negócio para uma série de pessoas, de empresas. Ô, João Mar, mas tem que ser no Discourse?
Quem tiver um sistema de fórum aí legal, baseado no Discourse, e quiser vir oferecer para a ZUP, só entrar em contato comigo, que sou todo ouvidos. Beleza? Essa é a coisa legal do Open Source. Então, você, poxa, conheço pra caramba de manutenção do sistema, etc e tal, mas eu não penso em montar uma empresa. Tem um monte de projeto Open Source que, se você conhece de administração, de manter coisas rodando, bota aquilo no ar e começa a vender serviço. Vai ter muita empresa que não quer ter dor de cabeça, quer botar o login e senha e começar a usar a ferramenta sem se preocupar com o que está acontecendo por trás do capô. Falando especificamente sobre o Open Core, existem alguns projetos muito legais que usam esse modelo e que escalonaram por conta disso. Existem empresas que ganham muito dinheiro com isso, e eu já vou falar, né? A ideia do Open Core, eu posso ter um produto proprietário que complementa o meu Open Core, e isso criar um ecossistema de prestação de serviço, de treinamento, de consultoria em torno do meu produto proprietário. Se a gente olhar o Postgres SQL, a gente vai ver que tem uma série de coisas que complementam o Postgres e que são feitas por empresas, e isso é comercializado. Aliás, tivemos um papo muito legal com um dos caras que tem uma empresa que trabalha com isso, quinta-feira passada no ZUP Open Talks. Quem quiser ir lá no canal da ZUP vai entender melhor o que eu estou falando. Eu também posso ter projetos open source que utilizam esse Open Core, ou seja, eles utilizam esse projeto como base para desenvolver alguma coisa em cima, e com isso eu também crio um outro ecossistema. E eu posso ter empresas que fazem como eu acabei de explicar com o Discourse, que é fazer uma oferta de serviços baseado no projeto Open Core. Ou seja, eu tenho um ecossistema inteiro de negócios, de inovação, gerando conhecimento, emprego, renda para um monte de gente, oportunidade profissional e econômica e financeira para uma série de pessoas e empresas no mundo. E uma coisa legal, para isso aqui funcionar, o Open Core tem que estar evoluindo, tem que ser mantido. Então, o mal necessário para que toda essa cadeia de negócios funcione ao redor de uma solução open source com Open Core é que o core seja mantido. É aí que a gente vai capturar a inovação onde ela acontece. É aí que a gente vai conseguir ver rápido outras formas de utilização das ferramentas que a gente não tinha pensado. Isso aconteceu com a gente na ZUP recentemente. A gente tem o Charles, que eu já vou explicar daqui a pouquinho o que é uma plataforma para continuous delivery. A gente fez ele para utilização num cenário. E a gente descobriu que tinha uma empresa utilizando para um cenário completamente diferente do que a gente tinha pensado. Aquilo deu um monte de insight para a gente fazer uma evolução da plataforma para atender melhor esse caso de uso, e nos trouxe a possibilidade de implementar num cenário completamente diferente a nossa própria solução. Não era da nossa realidade, não era uma necessidade que a gente tinha. Quando a gente olhou alguém usando de uma forma diferente, a gente falou, caramba, que sacada que esses caras tiveram. Então, acontece, galera. A inovação vem. O importante é a gente ter condições de capturá-la rápido, entender e entregar valor para quem quer que esteja utilizando o que a gente faz, tendo uma relação comercial ou não. Exemplos disso, né? O React do Facebook era um projeto que foi desenvolvido internamente, um framework interno do Facebook para desenvolver as páginas, resolveram abrir o código, levou um tempo para ter uma comunidade. Hoje, como é que o Facebook trabalha? Eles têm um clone praticamente do repo do React dentro do Facebook. Eles implementam features deles exclusivas dentro desse clone e, com base nisso, eles implementam o Facebook todo. Quando eles acreditam que alguma feature vai beneficiar a comunidade, ou seja, desejável pela comunidade, eles entregam isso de volta. Em compensação, você tem uma infinidade de pessoas contribuindo com o React o dia inteiro, trazendo features para dentro do React que o Facebook sequer imaginava que eram possíveis, ou que de repente eles olham e falam, caramba, isso aqui resolve um problema que a gente teve lá atrás e não sabia como resolver. Então, rapidamente você se apropria da inovação. E o mais legal, você não precisa, quando trabalha com o Open Core, ter um batalhão de gente, porque você vai ter uma comunidade inteira. Então, você tem pessoas contribuindo, acompanhando a evolução daquilo para entender a inovação no momento que ela acontece, trazendo para dentro e entregando o valor muito rápido. Pô, mas o que acontece se o Facebook fizer uma implementação muito legal no React e não devolver para a comunidade? Isso já aconteceu em diversos projetos. Quando a comunidade descobre que tem uma feature muito legal que foi implementada ali e não foi aberta, eu já vi várias vezes. A comunidade pega, implementa aquela feature e normalmente vai fazer isso
muito melhor do que a empresa que implementou originalmente. Porque, afinal de contas, não é uma cabeça pensando ou um grupo de cabeça, é muita gente colaborando. Então, a gente evolui muito rápido as soluções por conta disso. E existem empresas que ganham dinheiro de verdade com essa história, como a própria HashiCorp, tem lá o Terraform como um exemplo, o Kafka da Confluent, o MySQL hoje com a Oracle, Elastic e uma série de outras empresas que trabalham nesse modelo Open Core e que conseguem, de fato, criar uma comunidade, continuar ganhando dinheiro com aquele projeto Open Core e trabalhando com contribuição, principalmente capturando a inovação onde ela acontece. E, pô, será que isso dá dinheiro? Aqui está um exemplo das empresas que trabalham com Open Core e quanto eles faturaram no ano passado. Então, sim, a gente está falando de empresas que têm de receita bilhões de dólares por ano e trabalham no modelo Open Core. Portanto, é possível ganhar dinheiro com software livre, com open source? Sem dúvida nenhuma. Não é só suporte, não é só treinamento, é entender como é que o modelo funciona, principalmente esse modelo de Open Core e de venda de software como serviço, hoje com o Cloud que está aí, né? Aliás, a Cloud não existiria se a gente não tivesse esse movimento todo de Open Source. Eu estava na Intel lá atrás, quando aconteceu aquela história do boom dos celulares, smartphones, etc. E o pessoal falava, poxa, a Intel vai perder essa onda, a Intel teve um Atom, a gente trabalhou com Android, etc. Mas olha o importante, a Intel investiu no Linux lá atrás, durante anos foi a maior contribuidora do kernel do Linux. Esse investimento todo em Linux foi o que permitiu a gente ter cloud. E a Intel vender servidor pra caramba, pra nuvem. Então, se não fosse open source, dificilmente a gente teria uma infraestrutura de cloud. Lembra? Cloud não é só o computador de outra pessoa, é o computador de outra pessoa com software de milhões de pessoas rodando lá em cima. Então, é um ecossistema que traz muito valor e traz bastante coisa. Se você quer contribuir com o projeto Open Source e não sabe por onde começar, galera, conheça os nossos projetos Open Source da ZUP. Como eu contei, a gente abriu o código dos projetos porque a gente quis devolver para a comunidade. Ao longo dos anos, a ZUP tem 10 anos agora, a ZUP foi desenvolvendo ferramentas já com uma visão de desenvolvimento de produto mesmo, para resolver as nossas dores e as dores dos nossos principais clientes. Em determinado momento, a gente olhou e falou, caramba, isso aqui muda a experiência de desenvolvimento. E foi aí que foi decidido fazer a abertura de código. Então, explicando rapidinho, o Charles é uma ferramenta para continuous delivery. Você consegue fazer o deploy da tua aplicação em ambiente de produção de forma segmentada pelo que a gente chama de círculos ou grupos. Ou seja, eu consigo fazer um deploy da minha aplicação para as pessoas que moram na cidade de São Paulo e têm entre 35 e 40 anos, porque de repente eu preciso testar uma hipótese com esse público. Puxa, eu tive uma ideia hoje cedo. Para pensar. Você começou uma sprint dentro da tua squad. Ela vai durar 15 dias, que é uma sprint rapidinha. No segundo dia, você teve uma ideia de testar uma hipótese. Você é capaz de chegar, codar aquela hipótese e botá-la no ar em 3 horas, receber o feedback, descobrir e monitorar se aquilo realmente está dando a conversão, está dando o resultado que você queria, para de fato falar, vamos investir nisso aqui que deu certo? Esse é o desenvolvimento baseado em hipótese. O Charles te permite fazer exatamente isso. Então, naquele exemplo que eu dei, eu vou testar com pessoas entre 35 e 40 anos da cidade de São Paulo, porque, de repente, a minha aplicação tem uma baixa conversão de vendas, digamos, se for um site de e-commerce, para esse público. Poxa, vamos testar essa hipótese rápido. A gente testa rápido, monitora rápido e descobre se aquilo funciona ou não funciona. Pô, legal, funcionou, mas será que é só porque a galera de São Paulo? Você vai no Charles e fala, agora é região sudeste. Agora é Sudeste e Nordeste. Você começa a expandir esse círculo, esse grupo de pessoas que estão usando a tua aplicação, até que chega uma hora e fala, perfeito, funcionou. A gente tem clientes, usuários, na verdade, né, dos nossos projetos Open Source que viram isso na realidade. Tiveram a capacidade de testar a hipótese muito rápido, agilizaram muito o desenvolvimento deles e os números de conversão são impressionantes. Né, o diretor dessa empresa até participou de um TDC com a gente e falou, quando você usa o Charles com o Beagle, 1 mais 1 não dá 2, dá 1 milhão. Então, é muito rápido e muito legal de usar e, de fato, investir o teu desenvolvimento naquilo que você sabe que dá resultado. E a frase mais legal que eu ouvi dele, eu não sujo a minha main. Ou seja, eu testo uma hipótese sem ter que necessariamente integrar e fazer uma série de outras coisas que vai me dar uma complexidade gigantesca se eu tiver que fazer um rollback com código. Então, se você quer começar a fazer deploy em produção,
sem ter frio na barriga, testando tua aplicação, fazendo com que ela cresça em número de usuários de forma controlada. Ah, Jomar, tem teste AB, tem Canary, tem uma série de outras técnicas para isso. Tem sim, mas usando o Charles você segmenta direitinho. O segundo software que o Charles resolve o lado do back-end. Eu tenho um problema no front. Caramba, como é que eu vou testar uma hipótese se eu preciso lançar uma versão nova do meu app, passar pela aprovação da loja e esperar o usuário atualizar? Ou se eu tenho que fazer deploy num site, isso vai me dar um trabalho gigantesco. A gente implementou o conceito de Server Driven UI, que é a ideia de você criar toda a interface de usuário da aplicação controlada pelo back-end. Você não precisa redesenvolver tua aplicação inteira para isso. Você pode continuar usando tua aplicação nativa no iOS, no Android, teu site que você já tem funcionando direitinho e deixar um pedaço dele para experimentar utilizando o Beagle. Basicamente, o que o Beagle faz? A gente carrega todos os controles nativos do seu sistema operacional, do seu desenvolvimento, e a gente controla o que acontece via back-end. Ou seja, eu quero testar um novo fluxo de vendas dentro da minha aplicação, eu altero o back-end imediatamente, a hora que o usuário abrir a aplicação, ele já vai receber esse fluxo novo que não existia até pouco tempo atrás. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. O Uber usa essa tecnologia, o Spotify usa, o Airbnb usa, né? Comigo aconteceu o Uber uma vez, eu abri o Uber junto com um amigo de um lado, temos perfis demográficos diferentes, a hora que eu abri o meu Uber, o fluxo de chamar um carro era um, ele abriu o dele, o fluxo de chamar um carro era outro. A gente ficou até assustado, falou, caramba, o nosso celular era igual, o mesmo sistema operacional, o que está acontecendo aqui? Um dos dois está hackeado, a gente fechou os dois e acabamos decidindo quem ia chamar o táxi lá. Mas foi exatamente isso. A gente estava fazendo parte, um de nós estava fazendo parte de um teste de hipótese. Por algum motivo, alguém do Uber achou que ia ser mais fácil ou mais intuitivo mudar o fluxo de chamar um transporte e estava testando isso num grupo muito mais controlado do que jogar para todo mundo. Então, o Beagle e o Charles fazem isso. Agora, para fazer essas automações e para o dia a dia, a gente perde muito tempo com atividade repetitiva e que corre um risco gigantesco de dar errado. Quem aqui nunca errou numa receitinha de bolo lá e teve o maior trabalho para refazer ela, né? Para automatizar essas coisas, a gente desenvolveu o Rich, que é uma homenagem ao Dennis Rich, criador da linguagem C. O Rich, ele é um canivete suíço para automação. Ele suporta mais de 10 linguagens de programação, então não importa se você está acostumado a trabalhar com Shell Script, com Go, com Python, com C, com Java, com Kotlin, um JavaScript, uma série de outras coisas, você consegue escrever fórmulas, que é o que a gente chama no Rich, para automatizar as suas tarefas repetitivas do dia a dia. O mais legal, você consegue compartilhar essas fórmulas num repositório público com qualquer pessoa ou num repositório privado dentro da tua empresa. Ou seja, você consegue fazer com que os times de operação, os times de DevOps, os times de segurança trabalhem juntos na elaboração de uma fórmula que ocultam a complexidade de fazer coisas bem complicadas. Um exemplo que a gente tem dentro da ZUP e que a gente documenta em breve, levantar um cluster dentro da AWS com todos os aspectos de segurança, observabilidade e outras coisas, levava dias e dias e dias de um monte de gente barra alta trabalhando. A gente automatizou isso usando o Rich, a gente levanta agora em algumas horas e a pessoa que vai disparar essa fórmula tem os acessos que ela precisa ter, mas ele não conhece a complexidade do que está por trás. Então, vale a pena olhar para o Rich e, para evitar subcódigo com vulnerabilidade boba de segurança para a produção, a gente tem o AutoSec, que é uma ferramenta para análise estática de código. Ela pode ser utilizada como um plugin do Visual Studio Code, como linha de comando no Linux, no Mac, no Windows, ou integrada na sua esteira dentro do GitHub para evitar que você coloque a aplicação com vulnerabilidade conhecida em ambiente de produção. Tá? Então, na hora que você integra todas essas ferramentas, a gente está falando em automatizar a tarefa repetitiva que atrapalha no dia a dia, em verificar a vulnerabilidade do teu código e manter o desenvolvimento seguro funcionando de verdade, e em fazer deploy com muita agilidade, com muito controle, permitindo que você comece a focar em desenvolvimento de features interessantes para o teu público-alvo, para os teus clientes, e testar a hipótese em produção. A rapidez com que você consegue testar a hipótese e saber se você está indo no rumo certo ou não é fundamental
para esse mundo competitivo que a gente tem hoje, de soluções sendo lançadas o dia a dia e umas se adaptando mais rápido do que as outras. Então, dá uma olhada nos nossos projetos open source, como eu falei, forum.zup.com.br para mandar dúvidas. A gente tem nosso canal no YouTube, que tem office hours toda quarta-feira, teve uma hoje bem legal para mostrar algumas coisas legais de live coding do Beagle. E dentro do canal do YouTube da Zup tem muito vídeo de todas essas soluções, e como eu falei, a gente está participando do Hacktoberfest com um projeto bem legal chamado Jornada Open Source da Zup. Já estamos na segunda versão, tem muita gente trabalhando e é muito legal. E o mais interessante, galera, projeto desenvolvido por brasileiros, os times falam português e a gente está louco para ajudar as pessoas a começarem de fato cada vez mais contribuir com o Open Source. Está aqui uma bela porta de entrada para vocês. Beleza? O que eu tinha para falar era isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos para responder algumas perguntas aí. Eu vou deixar esse slide aqui de Open Source. E como eu falei, para quem quiser conversar comigo depois dessa palestra, hoje às 5h30 eu vou estar na sala da Zup. Me segue lá no Twitter, @OmenBit, que eu vou divulgar lá os horários que eu vou estar com a galera na sala da Zup para a gente bater um papo, porque, poxa, não tem a cerveja depois da Latinoware, não tem a sala de palestrante em os corredores para a gente conversar. Eu fiquei com uma saudade enorme, amei a oferta que foi feita pela organização da Latinoware, uma bondade enorme de nos dar uma sala para bater papo com a galera, e eu vou estar lá e vou trazer a galera do time de Open Source, do time de Developer Relations, sempre que alguém quiser mais informações sobre os nossos projetos, beleza? Muito obrigado, Latinoware, muito obrigado, galera, um grande abraço para vocês, e bom evento para todo mundo.